Bom dia bom, e vamos conectar com o Altíssimo. Senhor, entramos na Tua presença, Pai, para Te agradecer, Jesus, por mais um dia abençoado. Obrigada, Jesus, pela casa abençoada. Obrigada, Jesus, pela família abençoada. Obrigada, Jesus, pelos filhos abençoados. Obrigada, Jesus, pela paz, pelo amor, pela prosperidade. Obrigada, Jesus, pelas contas pagas com sucesso e a sobra de dinheiro. Obrigado, Jesus, pelo dinheiro ganho inesperado. Obrigado, Jesus, por ter vida e vida em abundância. Obrigada, Jesus, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos nos concedidas hoje. Obrigado, Jesus, por cuidar de nós. Obrigada, Jesus, por todos os teus feitos em nossas vidas. Obrigada, Jesus, por realizar todos os nossos sonhos. Obrigada, Jesus, pelo meu canal monetizado. Obrigada, Jesus, por realizar todos os meus sonhos. Obrigada, Jesus, por tudo. Nós te amamos, nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai. Tudo é do Pai, toda honra, toda glória, é dele a vitória alcançada em nossa vida. Tudo é do Pai, se sou frágil pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim, Ele vai além do que eu posso crer, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o melhor por mim. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível acontecer. O impossível Deus vai fazer. Nós vamos viver a totalidade da promessa, porque o que Deus está preparando é muito grande e nós vamos viver o impossível, vamos ver o impossível acontecer. Está vindo muitas bênçãos grandes ao nosso favor, está vindo muitas bênçãos grandes nos nossos caminhos, nós vamos ser muito, muito abençoados. Vamos comer o melhor dessa terra, vamos desfrutar do melhor dessa terra, vamos ter tudo do bom e do melhor. Muitas bênçãos estão vindo a nosso favor. Nossos sonhos serão todos realizados em nome de Jesus. Amém. E vamos à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Todos que creem, digam amém, que assim seja, graças a Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E vamos à palavra do Senhor, graças a Deus. E vamos de Ezequiel 46. Assim diz o Senhor Deus, neste capítulo. Deus continua especificando os regulamentos para seu povo, quanto ao culto, às ofertas, às comemorações das festas, até mesmo a entrada e a saída do templo foram determinadas por ele para que não houvesse tumulto e desordem nas celebrações. Isso mostra que tudo pertence ao Altíssimo, segue uma direção. Nas Escrituras percebemos que há ordem não apenas no céu, mas também na criação. O Senhor fez dos hebreus uma nação organizada, ou seja, deu a eles leis espirituais, morais e civis. Além disso, detalhou princípios voltados ao casamento, à família, à alimentação, aos negócios, às relações interpessoais e até mesmo ao cuidado com os animais.
E quando o povo entrou em Canaã, o Senhor fez a divisão das terras de forma justa e funcional. Dessa forma, se quisermos nossos jejuns, nossas orações e nossas ofertas e nossos sacrifícios sejam aceitos por Deus, devemos obedecer às diretrizes declaradas na sua palavra. Porém, aqueles que quiserem conduzir a sua vida física e espiritual sem ordem, sem propósito, perderão tempo, pois não conseguirão sair do lugar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o que a gente aprendeu hoje aqui em Ezequiel 46 foi que tudo na vida tem que ter ordem. Eu não posso sair igual a desembestada, comendo tudo que eu vejo pela frente, senão eu vou ficar obesa. Não posso sair gastando tudo que eu tenho, senão eu vou voltar para a pobreza. Eu não posso, tratar mal o meu esposo, senão ele vai se magoar. E tudo tem ensinando na Bíblia como a gente deve proceder. Eu não posso. A Bíblia é o manual da vida, então ela ensina como a gente cuidar da nossa alimentação, das nossas ofertas, da nossa vida pessoal, dos nossos negócios. Ensina sobre tudo. Deus não quer que você tenha só um meio de ganhar dinheiro. Ele quer que você tenha mais de um, porque se um cair, o outro te sustenta. Aí tem pessoas que focam só não investe o que ganha. A pessoa tem que investir. O que ela ganha, ela tem que pegar uma parte, investir, outra parte ela tem que pagar as suas contas e outra parte ela tem que desfrutar. Deus não se agrada quando você só trabalha e não desfruta de nada. Ele quer que você desfrute do que há na terra, ir para uma cachoeira com a sua família, ir numa praia, comer bem, passear no zoológico, fazer coisas boas com a família. Então, ter coisas boas dentro da sua casa. Então, Deus fala sobre isso na Bíblia. Ele fala que a gente tem que tratar a esposa e o marido como se estivesse cuidando dele. A esposa tem que tratar o marido como se estivesse cuidando de Jesus Cristo. E a mulher o homem tem que tratar a mulher como se estivesse cuidando da mãe de Jesus Cristo. Então, a gente tem que tratar bem. A gente tem que tratar bem para ser bem tratado. A gente tem que cuidar para ser cuidado. A gente tem que amar para ser amado. A gente tem que respeitar para ser respeitado. Então, tudo isso está ensinando na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida. Deus não quer que a gente só fique trabalhando. Ele quer que a gente desfrute das coisas boas, ter tempo de qualidade. Quando é que a gente tem tempo de qualidade? Quando a gente passeia com a nossa família, quando a gente vai num restaurante com a nossa família, quando a gente vai numa cachoeira com a nossa família e passa aquele momento em família, brincando, as crianças brincando, o casal conversando. E é sobre isso. A gente tem que ir para a igreja, a gente tem que levar o nosso dízimo, a gente tem que fazer jejum, a gente tem que louvar a Deus. Então, tudo isso está ensinando na Bíblia. Se a gente seguir o passo a passo da Bíblia, a gente não tem como a gente sofrer na terra. A gente só sofre na terra se a gente não ter comunhão com Deus. Quando a gente tem comunhão com Deus, Ele vai nos dando sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. E quando a gente tem comunhão com o Altíssimo, ele vai abrindo a nossa mente, a gente vai aprendendo o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Por exemplo, eu não posso ficar proferindo, fazendo intriga entre as pessoas, proferindo coisas que não devem. Então, isso está ensinando na Bíblia. Eu não posso sair para beber e ficar bêbada, porque vai fazer mal. Então, a gente pode sair para se divertir e beber com moderação. Não é proibido beber, desde que a gente beba com moderação. Porque Deus deu vinho lá no casamento. E Ele não quis que as pessoas eram só para ficar alegre, para dançar mais, para aproveitar mais aquele momento, e não para ficar embriagado. Deus quer que a gente tenha vida e vida em abundância, comer do melhor, beber do melhor, Tem pessoas que usam copo de extrato de tomate para a sua família. Aí chega uma visita, pô, o melhor copo, o melhor prato. Não, você tem que cuidar de você e da sua família melhor.
Você tem que ter o melhor para você e para sua família. Você tem que se amar primeiro. Quando esse amor transbordar, aí você pode amar o próximo. Porque primeiro a gente tem que se amar. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, cuidar das minhas vestes, cuidar dos meus cabelos, da minha aparência, dos meus dentes. Depois que esse amor transbordar, aí eu posso cuidar de outros. Mas enquanto isso, não. Primeiro a gente tem que ter amor próprio. A gente tem que pôr uma mesa posta do melhor para nós e não para as visitas. É você que trabalha todos os dias, sai todos os dias para trabalhar, é você que soa para ganhar o pão de cada dia. Então, aquele suor você tem que valer a pena. Aí tem pessoas que ficam economizando, comendo coisas ruins e quando chega uma visita põe o melhor. Não pode. Você tem que comer do melhor, beber do melhor, vestir do melhor. A sua casa tem que ter conforto, ter um carro bom, confortável. Você tem que viver bem. Depois que você tiver tudo isso, aí sim, você pode ajudar alguém que realmente precisa, porque tem muitas pessoas que querem só se aproveitar do seu bom coração. Então, você tem que saber, tem que ter sabedoria, até para quem você ajuda, você tem que ter sabedoria. Por isso que a gente tem que ter comunhão com Deus. Quando a gente tem comunhão com o Altíssimo, Ele vai mostrando quem são as pessoas boas e quem não são. Ele vai mostrando quem são as pessoas interesseiras e quem não são. Ele vai mostrando tudo para nós. A gente tem que ter intimidade com o Altíssimo. Ele mostra o que é bom para a gente e o que não é. Então, que você venha ter essa comunhão com o Altíssimo, porque Ele mostra o que, até nos negócios, Ele mostra em tudo, em todas as áreas de nossas vidas, o Altíssimo mostra. Se você trabalha e não saiu do lugar, é porque está faltando ter comunhão com o Altíssimo, porque você tem que prosperar. Cada ano que passa, você tem que prosperar, você não pode cair. Você tem que subir degrau por degrau. Se você não está subindo, é porque está faltando um Altíssimo na sua vida. Então, tenha comunhão com o Altíssimo. Louvor, conversar com o Altíssimo às 3 horas da manhã, se ajoelhar, orar, ler a Bíblia, falar com Ele, jejuar, fazer propósitos. Tudo isso vai só fazer bem para você e para sua família. Profetizar coisas boas. Proferir só palavras positivas. Você tem que ver sempre no modo positivo. Não deixar pensamentos ruins entrar na sua mente, porque tudo começa pela mente. Na Bíblia fala sobre a lei da atração. Então a gente tem que ter sabedoria, que o que a gente pensa acontece. Então que a gente só venha pensar coisas boas, que a gente só venha ter pensamentos bons, que a gente só venha viver no modo positivo e não no modo negativo. Quando vir pensamentos ruins, a gente já tem que cancelar, porque já tem que repreender. Por quê? Porque quando a gente tem comunhão com o Altíssimo, Ele mostra as coisas para nós, através de sonho, através de pensamento. Ele quer só, nós somos filhos, somos herdeiros do Altíssimo. Ele já morreu na cruz para salvar todos os nossos pecados. Então, ele é tão cuidadoso, Ele é tão zeloso por nós, que Ele deixou a gente aqui na terra para a gente ter comunhão com Ele e a gente desfrutar do melhor. A gente só vai poder desfrutar do melhor quando a gente tem comunhão com o Altíssimo. Você só vai poder ter a melhor casa quando você tem comunhão com o Altíssimo. É porque as pessoas acham que é só orar, não é só orar. Você tem que fazer a sua parte, 50% é você e 50% é o Altíssimo. Então você tem que trabalhar, fazer a sua parte e tem que entregar tudo nas mãos do Altíssimo, para que Ele venha te dar sabedoria, para que você venha saber administrar tudo que passa nas suas mãos, para que você venha prosperar. É assim. Não é só você sozinho. A gente não consegue só trabalhando, sem ter comunhão com o Altíssimo, crescer. A gente só consegue crescer quando a gente tem comunhão com o Altíssimo. Então que você venha ter essa sabedoria de ter comunhão com o Altíssimo,
de ter momentos em família, você fazer um almoço de domingo, pôr uma mesa posta com a sua família, orar, agradecer por aquela comida maravilhosa de que está sendo servida no domingo, no almoço, café da manhã, no jantar, seja lá qual for a refeição. Isso demonstra o seu amor pelo Altíssimo, porque quando você trata bem os seus, o Altíssimo está se alegrando. Você não pode ser uma pessoa orgulhosa, você tem que ser uma pessoa humilde. E pessoas que não podem ganhar um pouquinho de dinheiro a mais, que ficam orgulhosos, ficam arrogantes. E o Altíssimo não se agrada disso. Então você tem que ser humilde, você tem que ser uma pessoa honesta. Se você comprar alguma coisa, você tem que ser fiel para pagar, você tem que lutar para pagar, porque na hora de comprar foi ótimo e foi maravilhoso, mas você tem que ser honesto e pagar. Então a vida é muito simples de viver, de ter paz, de ter vida. A gente só tem aperreio quando a gente procura usar aperreio. Por isso que a gente tem que ter comunhão com o Altíssimo. Por exemplo, eu estou acima do peso. A culpa é toda minha. Por quê? Porque eu fiquei relaxada e passei a comer porcaria. A gente tem que comer coisas de qualidade, porque o Altíssimo ele deixou o que há de melhor na face da terra. Ele deixou frutas, legumes e verduras, coisas de riquíssimos nutrientes, os peixes, as aves, para que a gente venha desfrutar dos melhores nutrientes. Aí a gente vai aonde? No supermercado e compra tudo processado. E aí acaba criando o quê? Gordura vai localizada. Aí fica cansada, fica desanimada, fica sem a pele feia. Por quê? Porque fui procurar porcaria, comer porcaria. Então a gente tem que ter sabedoria para tudo na nossa vida. Para a gente ter qualidade, a gente tem que ter primeiro sabedoria. A gente tem que ter sabedoria para administrar o que a gente ganha. A gente tem que ter sabedoria para administrar o que a gente come. A gente tem que ter sabedoria para o vestir da gente. As pessoas vão para a igreja com a roupa toda decotada. Não é traje para ir para uma igreja. A pessoa vai para uma praia toda querendo. Não é assim. Todo local tem um traje específico. Não é porque você não precisa pôr uma roupa toda decotada para poder chamar a atenção. É pela pessoa que você é que você vai chamar a atenção. É pelo seu coração, não é pela roupa que você veste. Então que você venha ter sabedoria na hora de vestir. E como a gente adquire isso tendo comunhão com o Altíssimo. Tudo na vida é ter comunhão com o Altíssimo. Se você não tiver comunhão com o Altíssimo, todo o seu trabalho será em vão. Toda a sua saúde será em vão. Não existe isso de eu trabalhar e não ter um dia de descanso. Deus não se agrada disso, porque é Ele que é todo perfeito, Ele que é o todo-poderoso, Ele que é o dono de tudo, Ele que está nos permitindo aqui se comunicar. Ele fez o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Imagina eu, você, que não somos nada, somos pó, somos cinza, somos matéria. Imagina se a gente não descansar, o como acarretará problemas de saúde na nossa vida, mental, física, espiritual. Não pode. Você tem que ter planejamento, tem que ter gestão em tudo. Você vai ter que ter uma programação do que você vai fazer no dia a dia, do que você vai fazer nas suas viagens, do que você vai fazer na sua rotina, do que você vai fazer no seu trabalho. Tudo tem que ter gestão. Se você não tiver uma gestão para administrar, ter limites, você vai só sofrer, vai acarretar em sofrimento. Então que você venha ter sabedoria. E é sobre isso que a gente aprendeu hoje em Ezequiel 46, que Deus deixou tudo para que venha ter ordem, limites, que onde não há limites, não há ordem, não há sabedoria, nunca vai andar para frente, só vai andar para trás. E é sobre isso, tudo tem que ter limite. Então é sobre isso. Tenha um bom dia, fique na santa paz do Senhor e vamos orar. A oração que o Senhor nos ensinou.